Quando nós pensamos no trabalho nobre, ele vai dizer de desenvolver uma faculdade de raciocinar, de pensar, que vai aprimorar, burilar o nosso criativo poder e viabilizar realizações superiores progressivamente. Quando nós consideramos a questão do instinto, a repetição que é guiada por ele vai melhorar a nossa força e a nossa destreza. Daí que nós somos chamados a um trabalho hábil e nobre. Quando consideramos a questão da criação, nós ainda não compreendemos o motivo, a origem da questão da criação. São circunstanciais que ainda não nos foram tragos, nem pela doutrina espírita, que houvera nos revelado tantas bênçãos, e inclusive a gente continua nesse aprendizado bendito, porque não estanca, mas os atributos que estão por trás da criação e do porquê Deus cria, e o que realmente acontece nesse universo paralelo de causas e de móveis por trás daquilo que vemos enquanto as diferentes espécies, o humano, os diferentes habitações de orbes que pipocam o universo afora, e cada qual com a sua altura moral, inclusive porque Kardec nos orientara, através da Revista Espírita, que nós não deveríamos nos preocupar com as características físicas dos orbes, os quais estudássemos, mas com a elevação moral dos seus habitantes. Então, se a gente considerar, por exemplo, o sistema solar, a Terra é o único planeta de prova e de expiação. Os outros orbes têm habitantes com uma elevação moral acima da nossa, naturalmente numa gradação. Então, se a gente pegar, por exemplo, Marte está acima de nós, Júpiter está acima de Saturno, mas se nós, por exemplo, considerarmos Vênus, ali também existe uma habitação de elevação moral que suplanta, está acima do terráqueo. Em sendo assim, a questão do colocação de vida em outros orbes existe, mas em condições diversas, porque a Terra ela está aí entrando no mundo de regeneração, não o mundo regenerado, mas o mundo de regeneração, onde já estão acontecendo degredos de espíritos saindo daqui para planetas inferiores, como Quiron, e
Ocorre que aqui na condição que nós estamos de transição planetária, é um convite para nos esforçarmos ao máximo para conseguir subir um pouco da nossa lama moral. E se a gente pegar, por exemplo, Vênus, é mais adiantado que a Terra, porque a Terra é o único de prova e expiação no sistema solar, então nós estamos aí mais abaixo dos outros, moralmente. Agora, tem aí Saturno, que também está acima da Terra, mas abaixo de Júpiter, e os habitantes de Júpiter estão bem superior aos planetas demais. Aqueles outros que pululam no sistema solar. Quais os que nós aí temos conhecimento, e nós poderíamos considerar que tem aí estrela, buracos negros que vão aí fazer essa composição. E em sendo assim, a questão do trabalho é o meio pelo qual a gente vai podendo fazer essa ascensão de condição para nos melhorarmos. Enquanto, gente, a moralidade, que é realmente o nosso telhado de vidro, tendão de Aquiles, o fio de cabelo para nós. Porque nós até que nos damos bem com a inteligência, com o raciocínio, com a lógica pela lógica, com a descoberta científica, com pesquisa. Mas onde nós derrapamos e costumamos cair repetida vez no mesmo ponto é a moral. Se nós considerarmos, por exemplo, o momento que a sociedade vive de convulsões doentias que nos ocorrem, se nós pegarmos, por exemplo, a questão da adolescência, até com a intensificação da rede social, e aquilo que advém disso, vai nos mostrar que o momento do orbe que nós estamos nos conecta em tempo real com o que acontece em qualquer parte do planeta. Daí que, se anos atrás, algo que acontecesse no Japão, às vezes demorava meses para eu ter notícia daquilo, hoje é na mesma hora. Em sendo assim, um adolescente que já está per si numa fase complexa, porque em torno ali dos 13 anos é quando o espírito mostra que veio. Nos 7 anos de idade é quando o espírito reencarnante ele assume a reencarnação de fato e faz o movimento de assumição, de tomada do seu sistema nervoso para então ir em busca das experiências que precisa. Por volta dos 13 anos é quando o espírito mostra que veio. Então, por isso que a adolescência é um período dificultoso per si. E a isso assoma-se o período de transição planetária que nós estamos vivendo, e em meio a isso, os contatos que estão acontecendo de um ponto a outro. Em sendo assim, se nós pegarmos uma adolescente hoje,
ela tem contato com os padrões de cultura, de alimentação, de estudo, de vestuário, de beleza, que acontece em outros locais do mundo. E um adolescente que não esteja com a sua autoestima baseada em aspecto, em questão espiritual, ela acaba entrando numa comparação entre ela e uma outra adolescente, seja a que senta do lado dela dentro da sala de aula, seja aquela que está lá em Uganda. E ela, ao fazer essa comparação, ela acaba caindo numa condição de desequilíbrio que a leva a querer buscar modificações em si para atender aquilo que ela imagina que seja o que vai dar a ela mais status. Se a gente pegar, por exemplo, um adolescente que precisa ter contato com padrões elevados de canalização energética sexual para pulsar essa energia de forma benéfica, pela pobreza, pela castidade, pela humildade, pela caridade. Na verdade, ele acaba tendo contato, por exemplo, pela midiática, com videogame de pornografia, que o leva a uma experiência irreal em relação àquilo que acontece de fato com aqueles com os quais ele convive. Seja aquela adolescente com a qual ele via namorar, seja sua esposa. E nesse tipo de arregimentação desses videogames, então ele acaba tendo aí umas 6 telas diferentes, cada uma com uma mulher diferente, naturalmente em padrões irreais, devido às montagens que são feitas para que ele tenha uma excitação ali máxima, irreal, enquanto que realmente faz parte daquilo que ele vive e está no meio daquilo, mas para que ele tenha aquela experiência daquele momento que só serve para comprometê-lo ainda mais moralmente, para levá-lo a vícios perigosos, dos quais dificilmente ele vai se desvencilhar, e para dificultar a sua processo de pulsação energética elevada. E isso vão levando a desintegrações da personalidade desses adolescentes, a corrupções morais e a dessegramentos vibracionais profundos que leva a desarmonia, a desequilíbrio, a loucura, a suicídio. E acaba desembocando nos aumentos de ansiedade, de pânico, de depressão. Quando a gente considera esses adolescentes, meninas e meninos, numa rede mundial midiática, onde as dependências e os vícios estão se alastrando. Por isso que, em meio a isso, quando nós consideramos também a bandeira da competição, da disputa, do assédio, que são levantados no nosso meio pelo materialismo e são divulgados
e propalados ao sete evo, e que são condutas corruptoras, isso acaba que faz parte do nosso inconsciente coletivo. Então, se nós considerarmos aquilo que é orientado por um jovem que está numa determinada cátedra de estudo. Na época que nós estávamos ali na UFMG, fazendo o mestrado, o nosso orientador, ele, no momento ali que ele houvera reunido os orientandos, e mesmo outros ali de outros orientandos que estavam ali num grupo só, para uma palestra, uma troca de figurinha global ali, com todos os estudantes do departamento de genética, que é ao qual nós estávamos associados, ele houvera colocado que estaria estimulando uma competição entre nós outros ali, que estávamos sentados assistindo, mas no entender dele, não uma competição de um prejudicar o outro, mas uma competição que emulasse cada qual a dar mais de si. Então, vejam essa colocação dele. Ele estava levando a um convite aqueles jovens que estavam ali a intensificar a disputa e a competição entre nós como uma maneira de atingir uma produção maior naquilo que fizéssemos. Então, aparentemente, sob uma roupagem boa, produzir melhor e mais naquilo que fazemos, foi feito uma propalagem de intensificarmos, acirrarmos assédio, competição e disputa entre nós. Então mostra como que é uma coisa arraigada no nosso inconsciente coletivo, é um atavismo que nós trazemos, um arquétipo que nos aprisiona enquanto coletividade. Porque se num departamento de um mestrado, um orientador fala isso para tantos quantos estão ali inscritos naquela proposta, esse tipo de discurso, a gente pode então imaginar aquilo que é incentivado orbe afora. Inclusive porque esse administrador ali daquele departamento houvera feito o seu graduação na Inglaterra, ali enquanto o doutorado, que foi feito o fechamento do seu estudo, pós-doutorado dele na Irlanda, e traz então um currículo vasto, até porque ali e no Europa ele teve contato com cátedras de pesquisa importantes e nos remete a esse tipo de mentalidade. E isso explica por que nós ainda nos prendemos e nos demoramos em destruir alguém para que possamos passar. Porque, na verdade, é uma situação que está nessa sombra coletiva que nós trazemos e que vai dizer, inclusive, da deturpação dos objetivos do trabalho que somos chamados a viver. Porque eu sou chamada a trabalhar para ajudar o outro. Para, renunciando a mim mesma, promover outrem.
Em sendo assim, quando a gente considera, por exemplo, as funções desempenhadas por esse trabalho, teremos aí, ele vai desenvolver as potências da alma do indivíduo, e isso tem a ver com uma evolução que vai acontecendo através do trabalho que é feito. Também, ao auxiliar e viabilizar a libertação de uma culpa gerada por uma exploração, um uso indevido da força alheia, ou mesmo um abuso da minha força mesmo, durante as reencarnações, onde tivemos desvio de ociosidade, de excesso do crime, isso vai ser uma terapia expiatória, então que esse trabalho vai nos proporcionar. Também ele é um mecanismo, um fanal de integração, quando através dele as pessoas são aproximadas, seus valores também ficam mais próximos dos outros. O trabalho também é um consolador recurso, porque ele vai apaziguar e acalmar as angústias, as aflições, vai aliviar a moral dor. E o trabalho também, ele é um fator importante de proteção. Uma vez que ele desconstrói excessos de tristezas e das aflições. O trabalho também ele restaura e fortalece o ânimo bom. Por isso ele é um seguro refúgio nas provas. E o trabalho também é uma ativa prece, porque eleva a nossa emoção, o nosso sentimento. Mas, se enquanto nós poderíamos considerar que toda útil ocupação é trabalho, nós poderíamos fazer a diferenciação daquilo que um produz no seu trabalho com o que outro produz pelos frutos. A qualidade é que vai dizer realmente daquilo que tenho feito, como Jesus nos dissera, que a gente conhece a árvore pelos seus frutos e que nós deveríamos nos esforçar para atravessar a porta estreita. Em sendo assim, ele nos conclama um trabalho não por um alimento que vai se perder, mas por aquele nutriente que permanecerá para a eternidade, se transformando em nós num rio de viva água nutriental. Joana de Anjos, ao fazer o entrelaçamento desse aspecto, ele vai propor aí, esse espírito benfeitor, a classificação do trabalho abnegação e do trabalho remuneração. Quando a gente fala, por exemplo, da remuneração pela remuneração, e aqui Joana ela fez o acoplo tanto do pensamento do mestre Jesus com a espírita codificação. E ela vai trazer que quando a gente fala do trabalho para o pão de cada dia, isso é para subsistir. Então é uma tarefa de mortal condição, tributo da permanência em que hora nos demoramos, num plano material grosseiro. Então, quando a gente está aí na fase primária dessa proposta, nós vamos
nos orientar a fazer o provimento de uma imediata necessidade e nos tornamos predatórios. Então, essa imagem que ainda se demora no nosso consciente coletivo de eliminar alguém para poder ter, que mostra um barbarismo, um privitimismo e uma sombra mesmo. Agora, à medida que a gente vai se esclarecendo, esse trabalho que eu realizo, ele tanto vai melhorar o social e o meio ambiente, que a gente está falando de um campo horizontal da existência, mas vai também produzir gratidão, amizade, respeito e simpatia enquanto conquistas afetivas. Agora, quando a gente entra no trabalho renuncial, trabalho abnegação, isso é espiritual. Então, é o espírito ascendendo sobre a matéria, vencendo a matéria, que é o fortalecimento do espiritualismo e a queda do materialismo. E vai ter aí o seu foco no campo vertical. Daí, esse trabalho abnegal, ele aperfeiçoa o meu eu, tanto espiritual quanto moralmente. Então, se esse trabalho espiritual, ele movimenta, descobrindo e utilizando e aprimorando talento, e vai promover frutos elevados, de qualidade superior. Porque quando eu adentro a renúncia a mim mesma para melhor servir, eu produzo mais e eu produzo melhor no bem. Enquanto que, à medida que eu me demoro no meu interesse pessoal e atender algo para mim, eu pioro a qualidade daquilo que produzo e a quantidade. Porque, na verdade, o que vai importar é essa qualidade. Que, à medida que eu consigo renunciar a mim mesma, tomar minha cruz e seguir, e ter essa visão de doação, de gratuidade no bem, eu elevo e melhoro a qualidade dos frutos que produzo. E isso, gente, tem a ver, inclusive, com pagar para receber algum benefício. A gente tem que ter muito cuidado quando eu entro numa portinhola e tem uma cartomante ali que me cobra aquela sessão. Quando eu procuro uma numeróloga para ter alguma fala dela sobre algo que esteja curiosa e interessada em saber. Porque quando alguém tem uma condição diferenciada, seja dupla vista e outras questões associadas que permite a ela dar uma resposta que auxilie alguém numa dada área, se ela usa isso para ganhar dinheiro, ela logo vai ter companhia de obsessores que vão usar o trabalho que ela faz para levar a perturbação e dor. Mesmo que aparentemente o consulente tenha a resposta que ele quer, ele é infiltrado por aquela vibração nefanda que vai prejudicar tanto o consulente quanto o que consula. Por isso que nós precisamos fugir de locais em que é cobrado tanto por cabeça para dar algum atendimento espiritual. Mesmo que seja referente à questão da vida material, que está sendo falado por aquele que está ali, seja um numerólogo, uma cartomante, alguém que faz tarô, ou mesmo um médium que tem uma portinhola aberta, se existe uma cobrança para fazer aquilo, foge disso. Porque existem espíritos obsessores que locupletam e, através dessa situação, espalha contaminação espiritual e as desesperações subsequentes, visíveis, imediatas ou não. Porque a base da elevação é renúncia à gratuidade.
Então, quando existe um propósito realmente de doar, de elevar, que é usar o trabalho na via abnegatória, de desapego, eu vou fazer aquilo gratuitamente, eu vou entregar um conteúdo gratuitamente. Eu não vou opor uma condição para aquilo chegar para o outro, seja ela qual for. Eu distribuo aquilo, eu entrego aquele pão da instrução, aquele pão da oração, aquele pão material. Não é algo que coloca condição a partir de quem está pedindo ou do que esteja acontecendo com essas pessoas naquele momento, ou algum diferencial que eu queira saber porque faria alguma divisão no auxílio que eu mando. Não. Quando a base do meu trabalho é a abnegação, eu distribuo gratuitamente. E isso diz de uma elevação e de um desejo de ser melhorada por Jesus naquilo que faço. Porque Jesus, ele se conecta com a gratuidade. Porque a gratuidade é algo que foi ele que nos trouxe, que nos fez discerrar. Quando ele nos orienta a amar os inimigos, fazer o bem a eles, ele nos mostra que o golpe de vista do qual precisamos ver é a renúncia à doação do bem, a quem foi, sob circunstância for. Daí ele se liga a nós, quando ele percebe em nós essa renúncia, essa gratuidade, doação, e então ele consegue nos capacitando naquilo que realizamos. Por isso a qualidade aumenta do nosso trabalho. A gente vai conseguindo fazer mais em menos tempo. A gente vai conseguindo uma seleção do tempo para o que realmente importa, para as questões prioritárias, porque tudo vai nos chamar para tudo o tempo todo. E às vezes até algo aparentemente bom, que eu deveria me ocupar daquilo. Mas eu preciso selecionar as prioridades do meu tempo, baseado naquilo do trabalho que Jesus pede de mim. É igual, gente, por exemplo, a questão das leituras que nós fazemos para o trabalho nosso da rede social. Se nós formos considerar, e aqui a gente está colocando tanto leitura quanto palestra, e áudio, porque se nós ficarmos 100 anos alimentando por sonda e sem dormir, a gente não ouve tudo que tem de doutrina espírita e nem lê tudo que tem disponível nessa área. Graças a Deus, porque são bênçãos que Jesus derrama na direção de todos nós. Mas quando a gente vai fazer a preparação dos nossos trabalhos aqui da rede social, precisa haver uma seleção prévia daquilo que vamos ouvir e ler para nos ajudar nesse trabalho, porque não dá para ouvir tudo que tem. E que são bons conteúdos, que nos ajudariam, instrutivos. Não dá para ler tudo o que tem. Considerando o tempo que nós temos, precisa haver uma seleção para que a gente pegue o material que precisa ler mais importante, consoante aquilo que Jesus nos pede, e para que a gente ouça o conteúdo mais importante para aquilo que precisamos realizar nesse trabalho. Então, a questão da seletividade do tempo, ela é importantíssima, porque é através disso que é possível a gente fazer estabelecimento de prioridade para uma produção maior em qualidade do que realizamos. E aí o que acontece?
esse trabalho abnegatório, aos poucos ele vai nos dirigindo para além de uma instintiva ocupação, um círculo social e familiar, e nos oferece a experiência, as bênçãos e os benefícios de um trabalho-serviço, que é de fraternal caráter. A partir desse ponto chegado do trabalho-serviço, nos habilitamos ao trabalho redentor, que liberta a cada qual de nós das materiais existências. Em sendo assim, isso vai dizer de algumas coisas que podem ser estatuídas em meio a isso erroneamente, como a pressa no uso do tempo, e naturalmente que é corrido o tempo mesmo, eu vou precisar aprimorar minha seleção do tempo, mas quando a gente coloca o período civilizatório materialismo, ele vai nos impor trabalhar mais, porque ele aumenta e sinergiza nossas necessidades e os nossos prazeres, que na verdade são supérfluos, irrisórios, e que poderíamos afastar disso, porque só nos atrapalha na espiritualização. Mas o materialismo nos convence que a gente tem que trabalhar mais para comprar coisas desnecessárias e que inclusive desvia o recurso de quem realmente precisa do necessário, do básico. E essa industrial sociedade, ela vai infundindo desde criança um esforço ansioso e imposto. E isso desacredita o indivíduo de buscar o tempo livre que ele tenha para amar, refletir, dedicar a transcendental vocação. Ao invés disso, difunde uma esgotante fantasia da pressa. Porque o trabalho do espírito, ele vai pedir tanto a questão da paciência quanto a seletividade no uso do tempo, ser capaz de fazer a selecionação das prioridades. Por isso que às vezes a gente tem essa ideia que o tempo está diminuindo, que a gente está com menos tempo. Mas na verdade, isso tem a ver com a falta do tempo que o indivíduo ele tem para si, porque ele não tira um tempo para as questões transcendentais que realmente importam e acaba se ocupando, enquanto poderia fazer uma autorreflexão, um momento de oração, melhorar a sua vigilância, ver aquilo que pode fazer melhor, consertar, ele usa e ocupa aquilo com coisas vãs. Da mesma forma, conforme vai ser dito no questão 682 do Livro dos Espíritos, o repouso também é uma questão importante, porque é através dele que as forças são reparadas do corpo, mas também o repouso ele é imperativo porque dá um pouco mais de liberdade para a nossa razão, para a nossa inteligência, a fim de nos elevarmos acima da matéria grosseira. Porque o indivíduo, quando ele dorme e o corpo desdobra, ele solta das algemas do corpo e vai ao encontro de possibilidade de elevar, de transcender, de espiritualizar, de aprender, de trabalhar no bem. Por isso, precisamos rezar e pedir para ir para esses locais antes de dormir. Que também precisa ter uma vigília nessa proximidade vibratória para viabilizar. E quando é perguntado na questão 683 do Livro dos Espíritos qual que é o limite do trabalho, a resposta é o das forças, porque na verdade nós seremos chamados a
trabalhar no nosso melhor para além da nossa força. Então, a gente tem que fazer essa questão do conhecimento de nós mesmos e administrar a nossa vital força, respeitando o nosso ritmo, nossa harmonia, que são próprios de cada qual, que nós precisamos descobrir. Porque isso facilita para que nós possamos descobrir nossos limites, nossas balizas e a gente vai descobrindo formas de produzir mais e melhor em menos tempo, à medida que a gente vai tendo esse autoconhecimento. Por isso que nós vamos precisar partir daqui com os nossos vitais recursos gastos, mas com os nossos talentos e dons multiplicados, transformados isso em realizações, em trabalho nobre, no caso, enquanto os frutos que nós teremos entregue e espargido a partir disso, tanto dentro de nós quanto em volta de nós. Sabemos que Deus, obviamente, não se equivoca. A carnal existência ela não é curta, mas nós desperdiçamos essas ensanchas, esses empréstimos. E quando nós consideramos a questão, gente, da doutrina espírita, é uma benção muito grande. A possibilidade que ela nos dá de ampliar nossa visão, de reorganizar nossas ideias, de nos conhecer melhor e de podermos usar melhor os recursos que temos para o bem, para essa expansão incessante. Então, a questão da doutrina espírita, ela é uma responsabilidade muito grande que nós carregamos, porque de posse desses quimões, nós conseguiremos distribuir muito mais auxílio do que se nós não tivéssemos isso. E por isso que nós somos chamados a prestar conta disso. Porque uma coisa é alguém que não tem um conhecimento espiritual, não teve essa oportunidade, não teve acesso a uma instrução. Outra coisa é alguém que está em contato com uma enciclopédia ciclópica de conteúdo instrutivo, de orientação, de revelação. E que, no meio em que vive, é chamado a distribuir isso. Não precisa dizer de espiritismo ou falar algo específico relacionado à religião. Às vezes não precisa nem citar o nome de Jesus, mas é a vibração dele que está sendo levada. São os auxílios que essas revelações do espiritismo nos traz que estão sendo utilizados para que a gente consiga distribuir no meio que estivermos um fruto de melhor qualidade. Em sendo assim, a questão do atenção para a maneira como nós movimentamos as nossas possibilidades, isso também vai dizendo de novos panoramas que vão se descerrando para nós. E não existe um manual. Naturalmente que eu posso pegar o exemplo de alguém, o testemunho que alguém deixou para fazer esse aprimoramento, mas eu vou precisar encontrar o meu ritmo e a partir disso aquilo que é pedido de mim, que difere. Existe algo que tem a ver com a minha harmonia, com a minha força vital, que é como uma digital que trago,
com aquilo que inclusive tem a ver com preparação que eu recebi antes de vir, com preparação e aspectos que eu recebo enquanto durmo. E que à medida que eu vou descobrindo, eu vou conseguindo manejar melhor esses recursos. Por isso que nós vamos sim nos espelhar em expoentes morais que nos auxiliam a fazer essa alavancada subida. Normalmente, quando a gente pensa em Jesus, que é o nosso guia e modelo, sobre todos os aspectos, em qualquer circunstância, inclusive quando a gente analisa aquilo que temos feito, ter Jesus diante de nós, assistindo o que realizamos e buscar o seu olhar de aprovação ou não, para sabermos aquilo que falhamos e buscarmos formas de corrigir aquilo. Mas a questão da individualidade do ser, ela é um fato que divisa essa questão, porque o fortalecimento da nossa individualidade vai acontecendo e, ao mesmo tempo, nós precisamos manejar isso para os frutos que estamos pipocando. Em sendo assim, como a gente considerar aquele fruto alado, que ele vai per si, à medida que a árvore produz, sendo levado pelo vento para chegar em mais distantes e longínquos lugares, à medida que a gente aprimora isso, a gente vai fortalecendo as asas dos nossos frutos. Eles vão conseguindo viajar com mais rapidez e chegar mais longe. Em sendo assim, se nós pegarmos, por exemplo, a clássica sabedoria grega, ela houver intuído essas duas modalidades de trabalho, material e espiritual, inclusive chamava o trabalho do corpo de douleia e o trabalho do espírito de erga. Então, esse trabalho do espírito erga era tido como um meio de aproximar dos deuses, de imitação daquilo que é divino, porque aprimora e desenvolve o criativo poder, eleva ele às altas expressões do belo, do justo, do bom, mas era feito o praticamento dele no tempo livre. Daí o criador ósseo, em que se tentame de realizar no diário o caráter de uma obra de arte, ou seja, tendo aí como um padrão a excelência mesmo. Platão ele vai dizer em A República questões de que o ergon psix, trabalho espiritual, ele tem prioridade. E por esse motivo, nós, ao fazermos essa distintiva, vamos também ter uma capacitação para lograr isso. E realmente nós vivemos num tempo onde nos chegam solicitações de todo lado, nos chegam pedidos de todo lado, e nos chegam atenções pedidas de nós de todo lado. Daí, quando eu vou sendo capaz de perceber aquilo que é prioritário a partir daquilo que estou sendo chamada a realizar, isso vai facilitar
essa elevação da qualidade. E conforme Emmanuel paragrafa, o Espiritismo ele pede de nós uma espécie de caridade permanente, sem solução de continuidade, que é a caridade da sua própria divulgação. Por isso que quando eu me imbuo dessa caridade genuína, eu vou em busca disso de forma gratuita. Porque quando a gente fala na caridade de divulgar alguma coisa, nós estamos falando em entregar aquilo sem pôr condição, para que chegue o mais longe possível. E aqui, gente, vale a questão dos recursos que a gente tem, simples mesmo. Igual um congresso que vai ter relacionado ao meio ambiente aqui no Brasil, e que a estada pro hotel para esse congresso que vai acontecer está na casa dos 7.000. Inclusive, isso está limitando a participação de representantes de países outros que viriam para estar ali naqueles debates importantes pelos gastos que vão acontecer para virem para o Brasil. Quer dizer, numa época de rede social, em que você pode fazer um congresso virtual mesmo, não precisa nem reunir fisicamente, porque um liga no Oiapoque, outro liga no Chuí, um liga a conexão na China, outro liga em Rondônia, e estão participando do congresso em tempo real. A gente pegar e criar encontros em que tem gastos exorbitantes para fazer a reflexão de algo importante como o meio ambiente, isso é um desperdício de tempo, de dinheiro, de trabalho, de energia. Enquanto tem alguém na faixa de Gaza que não tem o que beber, que não tem um recurso ali do básico. E isso se aplica principalmente na doutrina espírita. O Chico, ele era radicalmente contra esses encontros que você paga ingresso aí de R$1.000 para poder estar no encontro. E o indivíduo precisa fazer uma locomoção, além dos gastos que ele vai ter de transporte, para estar ali, para receber o Evangelho de Jesus, que é de onde promana tudo que for refletido ali de bom e de útil, e que é gratuito. Daí ele dizia que quando ele ia para um encontro em que alguém pedisse dinheiro para participar do encontro, ele tirava o que ele tinha do bolso, deixava em cima da mesa e ia embora. Visto que a mensagem de Jesus ela é gratuita. E ele nos chama a dar gratuitamente o que de graça recebemos. Daí a gente percebe essa mentalidade de cobrança nesses detalhes, de às vezes fazer encontros que, mesmo que o tema debatido seja importante, e que leva a gastos exorbitantes que poderiam ser usados para ajudar verdadeiras multidões pelo orbe afora que não têm o necessário para viver, o básico. E, enquanto isso, a gente acaba que nós estamos nos perdendo em questiúncula, como uma discussão que teve ali entre uma ministra e outros ministros que estavam juntos, em que ela falou A, o ministro entendeu B, e aí ela já respondeu C, alterando o tom de voz, o outro ministro já falou D, e já criou uma discussão, e de repente, temas que precisam ser resolvidos para beneficiar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de sofrimentos importantes que podem ser minimizados,
e que somos chamados a diminuir isso de alguma forma, aliviando a dor do outro, ficam em segundo plano, porque daí entra interesse subalterno e acaba que o realmente dar de graça o que de graça recebemos fica retido, paralisado. Por isso que, em se tratando das questões de aquilo que movimentamos, isso vai ter a sua base nessa proposta do Cristo, que ao encontrar o nosso desejo real de servir, que tem a sua base aí na renúncia, no desapego, que é a vitória sobre o materialismo, nos vai dar uma condição e nos munir de instrumentais para que possamos fazer isso ser divulgado, acontecer, enquanto aquilo que podemos levar e entregar gratuitamente. E aqui, inclusive, entra a questão das guerrilhas que estão em toda parte, que entra nessas frestas morais. Porque daí, quando existem esses desejos escusos e subrepetícios, isso dá espaço para as inimizades de nação para nação e a vingança, que só vai nos barbarizando mais. E aí a gente vai ficando aquém mesmo do que poderíamos realizar. Por isso que quando a gente fala na simplicidade do que usamos, é porque é com o básico mesmo que nós vamos poder oferecer isso. Enquanto a essência. Então, se eu posso usar a câmera de um notebook aqui, básico, que dispomos aqui, para fazer a gravação de um vídeo, para levar uma informação, um auxílio, nós vamos fazer assim. Não tem necessidade de filtro, de ficar robuscando o vídeo, ou de ficarmos demorando em aparência daquilo que está acontecendo, que são só menores, questões secundárias sem importância. O que importa é o conteúdo que está sendo levado. E aí, eu podendo fazer isso com mínimo de custo e o máximo de eficiência enquanto a elevação da vibração que está sendo divulgada ali, devemos optar por essa questão, por esse caminho, porque é isso que Jesus nos deixou. Porque isso vai diminuindo as desigualdades sociais, isso vai nos ajudando a nos auxiliar melhor. E, em sendo assim, esse é o chamado para nós. E uma proposta bendita de fortalecer a nossa essência e enfraquecer aquilo que é passageiro transitório, de forma a erradicarmos o peso que tem sobre nós da matéria e fortalecermos, fincarmos essas raízes
ramificando isso em todo o nosso ser, da espiritualidade, do que realmente importa.